Olá, sou a professora Michele de Ciências. Vou dar continuidade dentro do reino animal, parte 2. Lembrando, continuamos fazendo a descrição dos filos dos animais invertebrados. E o molusco. Então, como todo e qualquer filo, tem como característica principal o corpo mole. Então, o nome do filo remete muito a essa principal característica. Só que pelo corpo ser mole, muitos deles têm a presença de uma concha calcária para proteger as vísceras. Então, eles têm também outra característica que é o corpo dividido em cabeça, pé e a área da massa visceral, que por muitos são protegidos por uma concha. Um sistema excretor por nefrídeos, sistema digestório completo com presença de rádula, que é essa linguinha aqui com estruturas parecendo uns espinhozinhos, que tem a capacidade de arrancar pequenos pedaços do alimento. Só não vão ser encontrados no grupo bivalvo, que nós iremos falar mais à frente, porque eles são animais filtradores. O que são animais filtradores? Que têm a capacidade de reter, os nutrientes dissolvidos em meio à água. Então, nesse filo também podemos encontrar um sistema respiratório, pode ser cutâneo, pulmonar para aqueles de ambiente terrestre e branquial para aqueles de ambiente aquático. O sistema nervoso ainda é ganglionar. O sistema circulatório é um sistema circulatório aberto, sem a presença de vasos sanguíneos, com exceção na classe cefalópodes, que são espécies de grande porte e que possuem um sistema circulatório fechado dentro de vasos sanguíneos para que se tornem mais eficientes para esse corpo desses animais, que pode chegar aí até 2 metros de comprimento. A reprodução é sexuada, ou seja, vai ter a reprodução sexuada com fecundação interna, liberação dentro do corpo da fêmea, do gameta, e cruzado com precisando aí do macho, e da fêmea. Então, nós ainda estamos falando de um grupo, de animais invertebrados. Dentro do filo molusco, a gente vai conhecer a classe bivalve. Esse bivalve se deve à presença de 2 conchas que protegem a parte mole do seu corpo. Na parte interna, eles vão possuir uma substância chamada madrepérola. Essa substância tem por função envolver as partículas que possam entrar e machucar o seu corpo. Então, age como uma forma de proteção. Então, se um grão de areia entrar no corpinho dela, isso vai incomodar, então ela passa a envolver com essa substância, deixando a superfície lisa para que não incomode, que é a formação da pérola. Então, a formação da pérola é o envolvimento de partículas estranhas que entram no seu corpo para que possa proteger. Como já havia dito anteriormente, eles não têm a presença da rádula, que é aquela linguinha raspante. Então, por não possuir, porque eles são animais filtradores, ou seja, eles filtram e retiram da água todos os nutrientes necessários. Por isso, quando a gente vai almoçar em restaurantes e se alimentar de mariscos e mexilhões, a gente tem que tomar muito cuidado com a sua origem. Por eles filtrar, eles podem reter as impurezas encontradas na água e acaba intoxicando o indivíduo quando ingere. Então tem que tomar bastante cuidado. O seu corpo tem, no caso, a cabeça pouco desenvolvida e os pés mais desenvolvidos. Então, a classe gastrópode. Gastro vem da área intestinal, ou seja, gastrópode, pódio, pés. Então, eles são possuidores, dos pés ligado à área intestinal aqui. Então, essa é a característica dele, os pés ligados a essa área intestinal. As lesmas, nesse grupo, elas não vão ser possuidoras de concha. Já os caracóis, e no caso o caramujo, vão ter a presença dessa concha. O que vai fazer a diferença aí é o habitat em que eles vivem e o formato da sua concha espiralada, o formato com que ela vai vir. Então, os caracóis são de ambientes
No caso terrestre, os caramujos são de ambientes de água doce. A classe cefalópode, céfalo, vem de cabeça ligado aos pés. Então, aqui a área da cabeça ligado aos pés, ou seja, aos tentáculos. Tá? O polvo, ele vai ter característica por não possuir essa concha que proteja a massa visceral. Eles não vão conter e vai ter 8 tentáculos. Já no caso da lula, ela vai ter a concha, só que a concha ela é interna ao corpo e vai ter a presença de 8 tentáculos e 2 garras que são maiores aí do que o tamanho dos tentáculos. No caso do Nautilus, que é esse último aqui, ele tem uma concha externa e a presença de 40 tentáculos. Filoartrópode. Artro vem de articulações, pódios, pés. Então, são patas articuladas, a principal característica ao qual eles vão apresentar. E outra característica extremamente marcante desse grupo é serem possuidor de um exoesqueleto, ou seja, uma estrutura externa que protege todo o seu corpo. E essa estrutura é como se fosse uma armadura que impedisse o seu crescimento. Então, quando eles querem crescer, eles precisam se livrar desse exoesqueleto, cresce e aí forma um novo exoesqueleto de quitina. Isso aqui é uma substância, um açúcar, né? Em que eles vão construir uma nova aí maior. Então, esse gráfico aqui, ele é muito marcante, né, para esse grupo, aonde a princípio é quando eles estão crescendo, ou seja, eles estão sem esse exoesqueleto, e quando eles passam a ter o exoesqueleto, olha, eles, né, ao longo do tempo permanece do mesmo tamanho, sem crescimento, mas quando ele quer crescer novamente, ele sai desse exoesqueleto, então ele cresce novamente e aí forma um novo esqueleto, então ele para de crescer. Se ele quiser crescer novamente, ele solta esse exoesqueleto e cresce novamente. Então, essas etapas aqui nós chamamos isso de muda ou equidise, ou seja, são a troca desse exoesqueleto que impede o seu desenvolvimento. Então, são essas duas características extremamente marcantes aí. Tem um sistema excretor com túbulos de Malpighi, tem um sistema digestório completo, a respiração, dependendo da espécie, pode ser cutânea, branquial, traqueal e filotraqueal. A mais comum para esse grupo é a traqueal. O sistema nervoso continua sendo ganglionar, só que agora pode ser ventral e dorsal. O sistema circulatório é aberto, né? Então, aqui nós temos um ponto marcante para eles. Por quê? A gente, graças a Deus, não tem aquelas baratas gigantescas por causa de 2 fatores. Por causa desse exoesqueleto que impede o crescimento deles e por ter um sistema circulatório ainda aberto, ineficiente no transporte, ou seja, sem vasos. Então, aí ele se restringe a tamanhos pequenos, né? Senão nós teríamos aranhas gigantescas, baratas gigantescas. Então, são essas características marcantes aí. A reprodução é sexuada, né? E aí tem um exoesqueleto de quitina. Essa quitina é uma substância que é um carboidrato, né? Um polissacarídeo que vem da união de várias moléculas de glicose. Mais futuramente aí nós estaremos estudando. Então, o filo dos artrópodes são divididos em 5 classes. E essas classes, né, são separadas de acordo com a forma com que o corpo é dividido, o número de patas, presença de antenas. Então, a classe insecta tem um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, enquanto os aracnídeos, os crustáceos, têm o corpo dividido em cefalotórax, ou seja, a cabeça é grudada no tórax, como se eles não tivessem esse pescocinho para fazer essa delimitação, e o abdômen, né? Então, tem essa característica. Já o quilóptero e o diplóptero têm cabeça e tronco, similar a nós. Em que significa o tronco? Né? Quando a nossa área peitoral, né,
torácica se junta com a área abdominal, então a gente chama isso de tronco. Tá? Com relação ao número de patas, a classe insecta tem 3 pares de patas, ou seja, 6 patas. E os aracnídeos têm a presença de 4 pares de patas, ou seja, 8 patas. Já os crustáceos vão ter a característica de 5 ou mais pares. Quilópoda, eles já vão apresentar um par por segmento. Então, o corpo dele é todo segmentado e cada segmento vai apresentar um par. Enquanto o diplópoda, cada segmento divisóriozinho do corpo vai apresentar 2 pares. Presença de antenas. Os insetos têm um par, enquanto os aracnídeos não possuem antenas, e os crustáceos vão ter 2 pares, um mais longo e um mais curto. Os quilópodas, ele tem um par de antena extremamente longa, então eles têm menos patas por segmento e uma antena mais longa, enquanto o diplópoda vai ter a presença de um par de antena mais curto, mas tem maior quantidade de patas por segmentos, que faz a diferença quando a gente faz um comparativo entre o quilópoda e o diplópoda. Presença de asas. Então, os insetos, na sua maioria, vão apresentar 2 pares de asas, enquanto os aracnídeos não possuem asas, né? Nem mesmo os crustáceos, os quilópodas e os diplópodas. Somente, então, a classe insecta. A presença de quelíceras. Quelíceras são estruturas na boca em que permite a captura de alimento. Tá? Então, eles têm, no caso dos insetos, alguns vão apresentar e os aracnídeos, alguns também, a grande maioria vão possuir. Já os crustáceos, os quilópodas e os diplópodas não apresentam. Pedipalpos, tá? Não vai estar presente aí na classe insecta e nem aracnídeo. Só para lembrar, o que é esse pedipalpos? Então, nos crustáceos, nós temos o sirique, que são aquelas patinhas com garras, né? Aquilo ali é o pedipalpo, então vai estar presente tanto nos crustáceos como no quilópoda e diplópoda. Então, fechando as características de cada uma dessas classes, nós temos aí a presença de mandíbula. No caso dos insetos, elas podem variar, seja para os insetos lambedores, sugadores, então ela pode sofrer uma modificação. Os aracnídeos não vão apresentar essa mandíbula. Os crustáceos, os quilópodas e os diplópodas já vão ter a presença dessa mandíbula. Tá? Então, que significa como se for referente a essa parte inferior da nossa boca, aí, ok? E saber quem são os representantes de cada uma dessas classes é fundamental para não fazermos confusão. Então, nós temos aí a classe insecta, temos formiga, abelha, besouro, tá? Já aracnídeo, escorpião, aranha, acne, ácaro, tá? Os crustáceos, siri, caranguejo, lagosta. Lembrando que o tatuzinho de jardim é o único crustáceo terrestre, todos os demais são de ambientes aquáticos aí, ó. No caso quilópoda, nós temos aqui a lacraia, né? E o diplópoda, o piolho de cobra. Filo equinoderma. Esse filo tem por característica principal apresentar o corpo revestido por espinhos. Equino, então, são espinhos e derma, pele. Então, tem um sistema ambulacrário responsável pelo sistema excretor, responsável pelo sistema digestório, circulatório, que nós vamos analisar tudo isso com muito detalhe. Eles são chamados primeiro deuterostômios, quando estudamos embriologia, então a estrutura primeiro da origem ao ânus, para posteriormente a boca, tá? Então ele tem um sistema aí, no caso são animais invertebrados, mas com endoesqueleto calcário. Então são divididos aí em 5 classes. Asteroide, que é a classe da estrela do mar, possuidores de braços rígidos, ofiuroides são braços mais flexíveis, a equinoide, que é a bolacha aqui, ó, tá? Que tem a presença de 5 dentes, e o olonturoide, que é o pepino, que é esse daqui, e o crinoide, que parece aqui com
né, uma alga, mas na verdade é do filo equinoderma.